O caminho de Pedro, quando a fé encontrou a misericórdia. Pedro sempre foi um homem de aparências. Aos 42 anos, dono de uma pequena oficina mecânica em São Paulo, ele se orgulhava de seu jeito descolado, frequentava um clube liberal nos fins de semana, onde o álcool e as conversas vazias preenchiam suas noites. Não que fosse um homem mau, trabalhador, pai de 2 filhos, marido presente, mas a vida espiritual era algo que ele havia deixado para trás há muito tempo. Deus é para os fracos, costumava dizer, enquanto ergulia outro copo. Até que o médico falou a palavra que abalou seu mundo: câncer. Um tumor agressivo no fígado, descoberto em estágio avançado. As opções eram limitadas: quimioterapia dolorosa, com poucas chances de sucesso, ou preparar a família para o pior. Pedro sentou no banco do hospital, as mãos trêmulas segurando o laudo, e pela primeira vez em anos, sentiu um vazio que nem a bebida nem o trabalho conseguiram preencher. Porque eu, murmurou, mas não havia resposta. Foi então que se lembrou da irmã, Maria. Uma mulher simples, que há anos frequentava a congregação cristã no Brasil. Sempre vestida com recato, falando pouco, mas com um sorriso que parecia vir de um lugar que Pedro não entendia. Ele a evitava, envergonhado por suas escolhas, mas agora, desesperado, pegou o telefone. Maria, eu preciso de ajuda. A voz quebrada do outro lado da linha foi suficiente para que ela entendesse. Venha, irmão. Deus está esperando por você. O primeiro culto na CCB foi um choque para Pedro. Nada de bandinhas, luzes coloridas ou sermões inflamados. Apenas um salão simples, com bancos de madeira envernizada, irmãos e irmãs vestidos com modéstia, as mulheres com saias longas, os homens de camisa abotoada até o colarinho. No centro, um ancião de cabelos brancos, voz serena, dirigia a reunião. Irmãos, vamos cantar o hino 45, disse ele, e todos se levantaram. Pedro não conhecia a música, mas ouviu as vozes unidas, sem acompanhamento de instrumentos, apenas a melodia pura saindo dos corações. Jesus, meu Salvador, a ti me entrego agora. Algo dentro dele estremeceu. Não era emoção passageira, era como se aquelas palavras fossem direcionadas apenas a ele. Quando chegou a hora dos testemunhos, uma irmã se levantou, tremendo. Irmãos, meu filho estava perdido nas drogas, mas Deus o libertou. Hoje ele está aqui, batizado nas águas. O rapaz, de cabeça baixa, confirmou com lágrimas nos olhos. Pedro sentiu os seus próprios olhos arderem. Será que Deus ainda ouve um homem como eu? Depois da pregação, simples, direta, cheia de versículos que falavam de arrependimento e misericórdia, o ancião anunciou: vamos orar pelos enfermos. Quem precisa de um milagre, vem à frente. Pedro hesitou. Olhou para Maria, que lhe estendeu a mão. Com as pernas pesadas, ele se levantou. As mãos dos irmãos se ergueram sobre ele enquanto oravam. Não eram palavras bonitas ou repetitivas, eram súplicas quebrantadas, cheias de fé. Senhor, este irmão veio até ti com o coração partido. Toca nele, como só tu sabes fazer. Pedro sentiu algo quente percorrer seu corpo, como uma corrente elétrica suave. Fechou os olhos e, pela primeira vez em anos, chorou sem vergonha. Deus, se tu existes, me perdoa. E se for da tua vontade, me cura. Os exames vieram 3 semanas depois. O médico, incrédulo, comparou os novos resultados com os anteriores. Não tem lógica. O tumor regrediu. Quase completamente. Pedro não disse nada sobre as orações. Não falou da paz que agora habitava seu peito, nem do desejo que sentia de voltar àquele salão simples, onde Deus parecia tão próximo. Mas naquela noite, ao chegar em casa, pegou a Bíblia que Maria lhe dera e abriu em Tiago 5:16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. O batismo nas águas veio alguns meses depois. Pedro, de pé na frente dos irmãos, vestindo a túnica branca, sentiu a água fria envolvê-lo enquanto o ancião o batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedro, você morreu para o mundo e nasceu para Cristo, disse o ancião, com os olhos brilhando. Quando emergiu, foi recebido pelos abraços dos irmãos. Maria chorava de alegria. Você não imagina como eu orei por este dia, sussurrou ela. Pedro sorriu. Agora ele sabia.
A oficina mecânica continuou, mas as noites no clube acabaram. Agora, aos domingos, ele estava na CCB, cantando os hinos sem instrumentos, ouvindo a palavra com Unger, participando da Santa Ceia com reverência. Sua família, que antes o via como um homem duro, agora o via de joelhos, orando com os filhos antes de dormir. Um dia, um jovem que trabalhava com ele, cheio de problemas, perguntou: Pedro, como você mudou tanto? Ele olhou para o rapaz e respondeu com a simplicidade que aprendeu na igreja: A gente acha que é forte sozinho, até o dia em que cai. Mas quando você entrega tudo a Deus, Ele faz o que nenhum médico, nenhum dinheiro, nenhuma força humana pode fazer. O milagre não foi só minha cura, foi Ele me mostrar que eu não precisava mais fingir ser quem não era. O jovem ficou em silêncio. Talvez estivesse ouvindo pela primeira vez sobre uma fé que não era só de palavras, mas de uma vida transformada. E Pedro, com o coração cheio, soube que aquela não era apenas a sua história. Era o testemunho de um Deus que nunca desiste de ninguém. O jovem, cujo nome era Lucas, não conseguia tirar aquelas palavras da cabeça. Ele tinha apenas 22 anos, mas já carregava um peso que parecia de uma vida inteira. Dívidas, brigas em família, noites sem dormir e uma sensação de vazio que nem a bebida nem as festas conseguiam preencher. Sempre achou que religião era coisa para gente fraca, mas aquele homem à sua frente, que já tinha sido um dos mais temidos da região, agora falava de Deus com uma paz que ele nunca vira em ninguém. E se eu for lá na sua igreja? Perguntou Lucas, quase sem coragem, enquanto limpava as mãos sujas de graxa no macacão. Pedro sorriu, como se já estivesse esperando aquela pergunta. Não é a minha igreja, meu irmão. É a casa de Deus. E lá, você não vai encontrar julgamento, não. Você vai encontrar gente que já esteve no fundo do poço igual a você e descobriu que tem uma mão estendida para tirar a gente de lá. Domingo, às 19 horas. Eu te levo. Lucas não prometeu nada, mas no domingo, quando o sol já começava a se pôr, ele apareceu na porta da oficina, de camisa limpa, mas com os olhos ainda cheios de dúvida. Vamos? Pedro disse, sem pressionar. O trajeto até a congregação foi silencioso. Lucas olhava pela janela, vendo as ruas que ele conhecia tão bem, mas que agora pareciam diferentes. Quando chegaram, o som dos hinos já enchia o ar. Não era uma música qualquer, era algo que vibrava no peito, como se cada nota carregasse uma esperança que ele não sabia que existia. Dentro do templo, Lucas se surpreendeu. Não havia luxo, nem pessoas fingindo ser o que não eram. Viúvas, ex-presidiários, donas de casa, jovens como ele, todos com as mesmas marcas de luta, mas com um brilho nos olhos que ele não entendia. Quando o pastor começou a falar sobre o perdão de Deus, Lucas sentiu algo estranho. Era como se aquelas palavras fossem só para ele. Tem gente aqui hoje que acha que já fez coisa demais, que Deus não quer mais saber, disse o pastor, olhando diretamente para a plateia. Mas eu tenho uma notícia: não existe pecado maior do que a misericórdia dele. Lucas baixou a cabeça. As lágrimas vieram sem aviso, molhando suas mãos. Ele tentou segurar, mas não conseguiu. Era como se uma represa tivesse se rompido em dentro dele. Pedro, do seu lado, apenas colocou a mão em seu ombro, sem dizer nada. Não precisava. Quando o apelo foi feito, Lucas não resistiu. Levantou-se, trêmulo, e caminhou até a frente. Não sabia orar direito, não conhecia a Bíblia, mas uma coisa ele sabia: não queria mais viver daquele jeito. Quando os irmãos o rodearam em oração, ele sentiu pela primeira vez em anos que não estava sozinho. Naquela noite, Lucas não voltou para casa o mesmo. Algo tinha mudado. Não eram as circunstâncias, as dívidas ainda estavam lá, a família ainda brigava, o passado ainda doía. Mas agora, ele tinha uma certeza que não existia antes: Deus o tinha visto. E isso era suficiente para começar de novo. Nos dias seguintes, Pedro não deixou Lucas desanimar. Levou-o aos cultos, apresentou-o aos irmãos, ensinou a orar. Não foi fácil. Houve recaídas, dias em que Lucas quis desistir, momentos em que o passado bateu à porta com força. Mas toda vez que ele pensava em voltar atrás, lembrava-se daqueles braços abertos no altar, daqueles irmãos que não o julgaram, daquele Deus que não o rejeitou. Um ano depois, era Lucas quem estava de joelhos, orando com os filhos de Pedro antes de dormir. E quando um novo jovem,
cheio de cicatrizes e desespero, perguntou como ele tinha mudado tanto. Lucas sorriu, o mesmo sorriso tranquilo que Pedro um dia lhe dera. A gente acha que tá perdido até descobrir que alguém já veio atrás da gente e disse ele, olhando para o céu como se visse algo além das estrelas. O milagre não é só a gente mudar. É saber que, mesmo quando a gente não acreditava, ele sempre acreditou em nós. E assim, a história continuava. Porque na congregação, nenhum testemunho termina em si mesmo. Cada vida transformada se torna uma semente, e cada semente, uma nova história de fé. O jovem que escutava Lucas naquele corredor da igreja se chamava Mateus. Ele tinha chegado arrastado pela irmã, depois de mais uma noite sem dormir, entre dívidas, brigas e a sensação de que não havia saída. As palavras de Lucas o cutucaram fundo, como se alguém tivesse acendido uma luz num quarto escuro que ele nem sabia que existia. Você acha que Deus pode me ajudar mesmo? Perguntou Mateus, com a voz embargada, os dedos tremendo ao segurar o boné surrado. Eu já tentei de tudo, irmão. Já prometi, já chorei, já gritei, e nada muda. Lucas não respondeu logo. Ele se sentou ao lado de Mateus no banco de madeira, daquele jeito simples que só quem já esteve no fundo do poço consegue ter. Depois, contou como Pedro o havia encontrado anos antes, sujo, bêbado, com as mãos cheias de sangue depois de uma briga. Contou como os irmãos da igreja não tinham virado o rosto, como a oração deles parecia ter força para derrubar até as paredes que ele mesmo tinha construído dentro do peito. O irmão Pedro me falou uma coisa que eu nunca esqueci, disse Lucas, baixando a voz como se compartilhasse um segredo. Ele disse: Deus não tira a gente do problema só pra gente não sofrer. Ele tira pra gente ver que ele é maior que qualquer coisa que a gente já fez ou que fizeram com a gente. Mateus engoliu em seco. Ele queria acreditar, mas o medo era um peso nas costas. E se eu não conseguir? E se eu cair de novo? Lucas sorriu, daquele jeito que só quem já caiu muitas vezes consegue sorrir. Aí a gente levanta. E se cair outra vez, levanta de novo. A diferença é que agora você não vai estar sozinho. Olha só, ele apontou para os irmãos que passavam pelo corredor, uns cumprimentando, outros abraçando, crianças correndo entre as pernas dos adultos. Todo mundo aqui já foi um once. Todo mundo aqui já teve medo. Mas olha onde a gente tá. Foi então que a irmã de Mateus chegou, com os olhos brilhando. Ela tinha ouvido a conversa de longe e não segurou a emoção. Você não lembra, Mateus, mas quando você nasceu, a mãe orou tanto por você. Ela pedia a Deus que te protegesse, que te desse um caminho. E hoje eu sei que essa oração não foi em vão. Mateus sentiu algo estalar dentro dele. Não era só a dor, não era só a culpa. Era como se uma porta que ele tinha trancado há anos estivesse rangendo, devagar, se abrindo. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Mateus dormiu sem pesadelos. E quando acordou, não foi com o desespero de sempre, mas com uma pergunta nova no coração: e se Deus realmente estiver me esperando? No domingo seguinte, ele estava lá, no mesmo lugar onde Lucas tinha estado anos antes, de joelhos no altar, com as mãos trêmulas e o coração partido, mas desta vez, não sozinho. Os irmãos oravam por ele, mãos nos seus ombros, vozes unidas clamando por algo que ele ainda não conseguia enxergar, mas que já começava a sentir. Meses depois, Mateus não era mais o mesmo. Não porque todos os problemas tinham sumido, as contas ainda apertavam, as tatuagens no braço ainda contavam histórias que ele preferia esquecer, mas porque agora ele tinha algo que nenhuma dívida, nenhuma briga, nenhum passado poderia tirar, a certeza de que, mesmo quando ele não acreditava, alguém sempre acreditou nele. E assim, como Lucas e Pedro antes dele, Mateus começou a estender a mão para outros que chegavam quebrados. Porque na congregação, o milagre não é só a mudança, é a corrente de amor que não se rompe. É o irmão que não desiste do irmão. É Deus, que quando a gente acha que está no fim da linha, mostra que ali é só o começo de uma história nova. E a história continua. Sempre continua. Mateus não imaginava que, poucos anos depois, estaria de pé diante de uma igreja lotada, com as mãos ainda trêmulas, mas o coração firme. O microfone pesava mais que qualquer carga que ele já tivesse carregado nas costas, mas as palavras saíam como se fossem empurradas por algo maior que ele. Eu não vim aqui para contar uma história bonita. Vim falar da verdade que me salvou, disse, a voz quebrando um pouco.
Tinha dias que eu acordava e não queria nem abrir os olhos. Achava que Deus tinha esquecido o meu endereço. Mas ele não só sabia onde eu estava, ele estava lá, esperando eu parar de correr. Do fundo do salão, uma mulher chorava baixo, apertando um lenço entre os dedos. Era Dona Maria, a mesma que anos antes lhe dera o primeiro abraço na porta da igreja, quando ele cheirava a cerveja e desespero. Agora, ela sorria através das lágrimas, como se dissesse: eu não falei que ele ia fazer? Mateus contou como, depois daquela noite em que orou até não ter mais forças, as coisas começaram a mudar de um jeito que só podia ser obra de Deus. O emprego apareceu quando já não havia mais esperança. O filho, que ele mal via, começou a pedir para ir com ele aos cultos. As tatuagens que marcavam seu braço, símbolos de um passado que doía, agora serviam de lembrete quando algum jovem chegava com os mesmos olhares perdidos que ele já teve. Deus não apaga a nossa história, irmão. Ele reescreve o final, dizia, apontando para as marcas na pele. Mas o que ninguém sabia era o milagre que ainda estava por vir. Uma tarde, enquanto Mateus ajudava a descarregar caixas de doações para as famílias carentes da igreja, um carro parado no sinal chamou sua atenção. Dentro, um homem com os cotovelos apoiados no volante, a cabeça baixa. Algo nele fez Mateus parar. Ele se aproximou, bateu levemente no vidro. O homem olhou, assustado, com olhos vermelhos de choro. Tá tudo bem, irmão? Mateus perguntou. O homem balançou a cabeça, negando. Não tá não. Tô no fundo do poço. Mateus não hesitou. Então sobe daí que o fundo do poço é o lugar preferido de Deus para começar um milagre. Esse homem era Rafael, um ex-companheiro de rua, um dos que haviam rido dele quando falou em deixar a vida. Agora, estava ali, quebrado, com uma filha de 5 anos em casa e uma mulher que ameaçava ir embora. Mateus o levou para a igreja na mesma hora. Não precisou dizer nada. Os irmãos já sabiam o que fazer. Abraçaram Rafael, oraram com ele, e na semana seguinte, ele estava de volta, dessa vez, com a família. Anos se passaram. Mateus, que um dia entrou arrastando os pés na congregação, agora era um dos que estendiam a mão primeiro. Não porque fosse perfeito, mas porque conhecia a dor de quem se sente invisível. E toda vez que um novo irmão chegava com o peso do mundo nas costas, ele contava a mesma história: eu já estive onde você tá? Mas se Deus mudou minha vida, Ele pode mudar a sua também. Só não desiste, irmão. Não desiste. Porque na CCB, milagre não é só a cura que a gente pede. É o irmão que aparece quando a gente acha que tá sozinho. É a mão que segura a nossa quando a gente não aguenta mais ficar de pé. É Deus, que olha pra gente com os mesmos olhos com que olhou para Mateus naquele dia, não como somos, mas como podemos ser. E a história continua. Sempre continua. Porque onde tem um coração quebrado, Deus tem um milagre guardado. E na congregação, ninguém sai como entrou. Todos saem diferentes. Todos saem salvos. Era uma tarde de sábado quando o irmão Mateus viu um jovem entrar pela porta dos fundos da igreja, com os olhos baixos e as mãos tremendo. O rapaz, que não tinha nem 20 anos, se chamava Lucas. Chegou arrastando um passado que ninguém merecia carregar, as marcas das ruas, a dor da traição, e uma dependência que o estava matando aos poucos. Ele não veio por fé. Veio porque não tinha mais para onde ir. Mateus reconheceu aquele olhar vazio. Sabia que por trás daquela postura curvada havia um grito de socorro que ninguém mais ouvia. Sem dizer nada, aproximou-se e colocou a mão no ombro do rapaz. Vem, filho. Sentar aqui do meu lado. Lucas não resistiu. Não tinha forças para isso. Enquanto o culto seguia, com os hinos subindo ao céu e as orações ecoando como um abraço, Mateus contava em voz baixa a sua própria história. Não como um sermão, mas como um homem que já esteve no mesmo abismo. Eu também achei que não tinha jeito. Mas aqui, irmão, a gente aprende que Deus não olha para o nosso passado. Ele olha para o que a gente pode ser. Lucas ouvia, os olhos úmidos, as mãos ainda trêmulas, mas algo dentro dele começava a se mexer. Quando o pastor fez o chamado para a oração, Mateus segurou a mão de Lucas com firmeza. Vem, filho. Hoje é o seu dia. E ali, entre lágrimas e clamores, o jovem quebrou. Não foi uma cura instantânea.
Não foi um raio de luz do céu. Foi algo mais profundo, foi o início de uma transformação. Nos dias que seguiram, Lucas voltou. E voltou de novo. Cada vez que entrava na igreja, sentia aquele mesmo abraço invisível que o impedia de desistir. Os irmãos o acolheram sem julgamento. Alguns lhe deram trabalho. Outros, apenas ouviram. Mas todos oraram. Porque na CCB, ninguém é um projeto perdido. Todos são filhos de Deus em processo de restauração. Um ano depois, Lucas estava de pé diante da congregação, não mais como um jovem quebrado, mas como um testemunho vivo. Eu vim aqui achando que não tinha mais esperança. Mas Deus usou essa igreja, usou esses irmãos, para me mostrar que eu ainda valia alguma coisa. Sua voz tremia, mas não de fraqueza. Tremia de gratidão. E assim, mais uma história se somava às tantas que já tinham sido escritas naquele lugar. Porque na congregação cristã no Brasil, milagre não é só o que a gente vê. É o que a gente vive. É o irmão que volta a sorrir. É a família que se reconcilia. É o vício que perde a força. É a vida que renasce onde só havia cinzas. E a história continua. Sempre continua. Porque Deus não desiste de ninguém. E onde há um coração disposto a crer, Ele está pronto a operar. Na CCB, o impossível vira testemunho. E cada vida transformada é a prova de que, quando Deus estende a mão, ninguém fica para trás. E o milagre se completou. Aqueles braços que antes carregavam o peso da solidão agora se erguiam em adoração. As lágrimas que molhavam seu rosto já não eram de dor, mas de alívio, como chuva depois de uma seca longa demais. Ele não apenas encontrou esperança, e encontrou casa. Não uma de paredes, mas de corações que o receberam sem julgamento, que oraram por ele quando suas palavras falhavam, que o lembraram, dia após dia, de que a redenção não é um destino, mas um caminho. Anos depois, era ele quem estendia a mão a outro perdido, repetindo as mesmas palavras que um dia o salvaram: Deus não te trouxe até aqui para te deixar. Porque milagre não é só o momento em que a storm se acalma, mas a coragem de navegar mesmo quando as ondas ainda rugem. É a fé que persiste quando a lógica diz a não, o amor que resiste quando o mundo diz a adeus. Reflexão final. A vida nos ensina que as maiores transformações não acontecem nos palcos, mas nos bastidores do coração. Deus não precisa de multidões para operar, basta um sim murmurado no silêncio da alma. Às vezes, o milagre não é mudar as circunstâncias, mas nos dar forças para atravessá-las. E outras vezes, Ele faz as duas coisas, só para nos lembrar: você é mais forte do que pensa, mais amado do que imagina. Lição de vida. Nunca subestime o poder de um recomeço. As cinzas não são o fim, são o adubo para o que ainda vai florescer. E se hoje você sente que está quebrado, lembre-se, foi de um vasilhame rachado que Deus tirou a água que saciou a sede de um povo inteiro. 2 Reis 2, 19, 22. Sua história não terminou. Na verdade, ela está apenas começando de novo.